Questão 39. Os gêmeos sempre exerceram um fascínio para a maioria das pessoas, principalmente os monozigóticos ou idênticos. A gente tem dois tipos de gêmeos, né? Os monozigóticos, que são gêmeos idênticos, e os dizigóticos, que são chamados também de gêmeos fraternos. Qual é a diferença entre os dois, né? No caso dos gêmeos monozigóticos, você tem um óvulo fecundado por um espermatozoide, isso é sempre, tá, gente? Todo óvulo só pode ser fecundado por um único espermatozoide. E aí você tem um zigoto sendo formado. Esse zigoto começa a passar pelo processo de desenvolvimento embrionário, vai sofrendo aí, nesse caso, divisão celular, e aí vão sendo geradas novas células a partir dele. E aí a gente tem uma massa de células, que é a estrutura do blastocisto, que vai se dividir em dois grupos de células, gerando cada um deles um embrião. Então, como tudo veio a partir de um único zigoto, os indivíduos gerados, eles são geneticamente idênticos entre si. Eles são como se fossem clones um do outro. Já nos gêmeos dizigóticos, ou bivitelinos, ou gêmeos fraternos, a gente tem aí, nesse caso, gêmeos que são gerados a partir de dois ovócitos que foram sendo ovulados. Então, nesse caso, a mulher ovula dois ovócitos secundários de uma só vez e cada um deles vai ser fecundado por um espermatozoide. E cada um deles vai gerar um embrião, vai gerar um zigoto e, consequentemente, um embrião. Ou seja, se cada um foi gerado por um ovócito secundário fecundado, se cada um foi gerado por células gaméticas diferentes, significa que eles não são geneticamente idênticos. Nos gêmeos monozigóticos, eles são geneticamente idênticos, ou seja, ou os dois são meninos ou os dois são meninas. Já nos gêmeos dizigóticos, a gente tem aí, nesse caso, indivíduos geneticamente diferentes. Eles podem ou não ser do mesmo sexo, porque são só dois embriões que são gerados numa mesma gestação, cada um deles vindo de um zigoto diferente. Tudo bem? Vamos lá. Parte desse interesse está relacionado ao fato de que esses indivíduos representam a manifestação natural que mais se aproxima da clonagem na espécie humana. É um clone um do outro porque são geneticamente idênticos, né? O mecanismo que está associado com a formação dos indivíduos citados é a divisão do feto em gestação em dois indivíduos separados. Não é do feto, é do embrião. Então, é no estágio inicial que você tem essa divisão. É quando você já tem o feto formado, essa divisão não vai mais acontecer, tá bom? Então, o termo feto aí, nesse caso, estaria errado. B, divisão do embrião em dois grupos celulares independentes. Isso sim, aí o embrião se divide em duas massas celulares, cada um deles gerando um feto que vai ser geneticamente idêntico um ao outro, que vão ser, né, geneticamente idênticos um ao outro. Letra C, fecundação de um óvulo por dois espermatozoides diferentes. Isso nunca vai acontecer, né, gente? Nesse caso, quando um espermatozoide fecunda o ovócito secundário, a gente tem aí, nesse caso, uma despolarização da membrana dessa célula, gerando aí, nesse caso, aqueles grânulos corticais que vão impermeabilizar a membrana plasmática desse ovócito, impedindo que um novo espermatozoide, com outro espermatozoide, fecunde essa mesma célula. Então, não existe essa possibilidade. Letra D, ocorrência de duas fecundações simultâneas no útero materno. Fecundação não acontece no útero e nem existe duas fecundações simultâneas, né? Então a gente já sabe que não tem como dois espermatozoides fecundarem o mesmo ovócito. E o outro erro ali da letra D é dizer que isso aconteceria no útero. Fecundação acontece na. Desculpa, a fecundação acontece na tuba uterina, tudo bem? Letra E, fertilização sucessiva de dois óvulos por apenas um espermatozoide. Aí não tem como também, né? Aqui ele não faz distinção de óvulo e ovócito, tá? O óvulo que ele está se referindo aí seria o que a gente chama de ovócito normalmente. Mas não tem como dois ovócitos serem fecundados por um único espermatozoide, né? Cada um dos ovócitos teria que ser fecundado por um espermatozoide. Isso não iria originar um gêmeo monozigótico, isso iria originar um gêmeo dizigótico, tá? Então seria a letra B de bola a opção correta nessa questão.